Jeremias 29, 11. Vamos ler a palavra de Deus. Agora redobre a sua atenção, porque Deus quer ativar a sua vida neste momento. Aleluia. 29 de Jeremias, versículo 11, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos ler juntos mais uma vez? Eu é que sei o povo estava na Babilônia, sofrimento, dor, 70 anos de cativeiro, e eles não conseguiam ver nada de bom, só coisas ruins. E Deus disse: assim que terminar esse período de prova, assim que essa prova terminar, eu vou mudar a história. E Deus olha para eles e diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Eu não tenho pensamentos de morte e derrota, mas pensamentos de paz, prosperidade, vitória e muitas bênçãos para derramar sobre o meu povo, diz o Senhor. Eu é que sei que pensamentos. Os pensamentos que tenho são contrários ao que vocês têm pensado agora. E no decorrer do capítulo, Deus vai dando instruções. Deus diz assim: me busquem. Se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Para vocês receberem a bênção, para ter a minha presença, a credencial é buscar-me de todo o vosso coração, diz o Senhor. E ele vai falando, ele vai falando. E o fato é que Deus tem muitas bênçãos e muitas vitórias para nós. E às vezes, muita gente pensa que serve a um Deus carrasco, um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus que fica te observando, te olhando, para ver justamente o seu erro. É como alguns patrões, como alguns pais, como alguns chefes, que olham um funcionário, não na intenção de corrigi-lo, mas de dizer: faça assim que é mais produtivo, é melhor, faça assim que você não corre perigo. Mas alguns patrões olham no intuito de pegar um erro seu, para ter um trunfo seu, e para assim te abater e te humilhar. Por essa visão de sociedade, nós transferimos para Deus, mas a Bíblia diz assim: não sou assim. Deus é amor. Quem pode dizer amém? Diz: a minha misericórdia se renova todas as manhãs. E aqui nesse texto ele diz: eu é que sei o que penso de vocês. Vocês estão passando por essa prova porque vocês buscaram esta prova. Mas se vocês se arrependerem, se vocês se humilharem, se vocês se converterem dos seus maus caminhos, eu vou trazer coisas grandes sobre a vida de vocês. E ele começa a ministrar. E é uma coisa difícil, é o povo de Deus acreditar nisso. A gente tem mais facilidade de chorar com o que chora do que de se alegrar com o que se alegra. A língua é um órgão carregado de veneno mortífero. Tiago, quando escreveu, tinha na mente uma cobra. Você sabe que cobra se cria. Tem um monte de gente que cria cobra. Cobras não peçonhentas. Eu não sei o nome de cobra. Eu sei que tem aquela cobra de jardim, que não morde, mas não tem veneno, ela é fininha e não faz mal, pelo menos para o ser humano. Tem outras cobras, tem umas grandes que as pessoas tiram fotos, já viu? Aquelas cobras amarelas, grandonas, imensas, não sei que cobra é aquela. Piton, não entendi de cobra, falou que é piton. Jiboia. Então tem as cobras imensas que a pessoa cria até dentro de casa. É verdade. Tem um pastor que eu conheço, que ele criava cobra. E um dia ele apareceu na casa dele com uma cascavel, aquela que tem um chocalhozinho. E aquela cobra é muito venenosa. O pai dele ficou super preocupado. Ele criava cobras, porque ele morava no Texas, muita cobra, ele começou a criar cobra. Veja bem, mas existem muitas cobras que dá para criar. Não é peçonhenta, não é venenosa.
Agora, existem cobras como a cascavel, por exemplo, como a jararaca. Aqui na nossa região tem muita cobra jararaca. Falando de cobra, anteontem estava eu, Joabe, mais uns irmãos, andando num caminho, assim, no mato, assim. E de repente uma das irmãs disse assim: ai, uma cobra. Tinha uma irmã atrás de mim, quando eu olhei, ela desapareceu. Eu falei: foi o arrebatamento. Não, mas ela correu mesmo. Mas nós gritamos: a cobra está morta. Mas ela não ouviu, ela continuou correndo. A cobra está morta. E a cobra estava morta. E os irmãos que estavam assim na frente, Joabe, mais o outro, e eu também, nós não vimos a cobra, só a outra que viu. Mulher vê longe, né, irmãos? Mulher vê longe. E a cobra era mais ou menos de 1 metro e estava morta mesmo. E parecia que estava viva. Aí os irmãos pegaram um galinho para futucar a cobra. Mas cobra é um bicho asqueroso assim, né? Alguém matou aquela cobra. Mas ela estava morta. E estava no meio do caminho. Foi ontem isso. E deu um susto tremendo na gente. Ontem, né? Ontem. Foi ontem isso. E deu um susto na gente. Existem cobras que não dá para criar. Existem cobras que elas estão no limite o tempo inteiro. Se você chegar perto, ela pula em você, ela dá o bote. Não tem conversa, não dá para passar a mão, não dá para brincar com ela, não dá para domesticar. Ela anda estressada, no estresse, no limite, a ponto de explodir. Deixa ela quieta. Essa cobra, quando ela ataca, a boca dela morde, as presas entram, e os dentes dela são como agulhas, parece que é oco por dentro, e uma bomba injeta veneno, necrosa e mata em poucos minutos. Essa é a figura que o apóstolo Tiago tinha na mente, quando lá no seu livro, ele diz assim que a língua é como uma serpente, uma víbora. A língua é carregada de veneno mortífero. A Bíblia diz que um navio imenso se dirige com um pequeno leme. Você vai na Baía de Vitória, você vê navios, cargueiros imensos, carregados. Você fala: meu Deus, como o homem é inteligente. Como o homem é capaz, um leme pequenininho, ele manobra aquela máquina monstruosa. Um cavalo, já pensou nesse bicho como ele é forte, como ele aguenta carregar um homem nas costas dele dias sem parar, e galopando e marchando e viaja grandes distâncias. A Bíblia diz assim: um animal tão forte, com freio, você dirige a vida dele, mas a língua, nenhum homem é capaz de domá-la. Ela é mal incontido. Ela é carregada de veneno. Carregada de veneno. Com ela nós abençoamos a imagem e semelhança de Deus, e com ela amaldiçoamos o homem, que é a imagem e a semelhança de Deus. Então a pergunta é: quem pode domar a língua? Quem pode parar de falar maldição? Maldição é falar mal contra o próximo, contra as coisas sagradas, contra os irmãos. E Tiago vai falando isso tudo no capítulo 3, se me falha a memória. E ele diz que só o Espírito Santo pode te capacitar a domar a sua língua. Só o Espírito Santo de Deus pode te capacitar para você refrear a sua língua. Ele diz assim: não pense você porque você é religioso. E se você é religioso e deixa de refrear a sua língua, você está remando contra a maré. O problema que eu estou falando sobre Tiago, para entrar em Filemão, é que com a nossa própria boca a gente desfaz muita coisa boa que Deus liberou para nós. Com a nossa própria boca a gente contradiz o que Deus diz para nós. Com a nossa própria boca a gente desfaz muitas bênçãos que estavam no destino de nos alcançar. A gente fala que tinha um pastor que eu conheço, não de pessoalmente, mas conheço pelas suas literaturas, e ele falava muito mal de si mesmo. E ele tinha muitos complexos consigo mesmo. Ele vivia falando mal de si mesmo, até o dia que o Espírito Santo chamou a atenção dele e disse: para de falar de si mesmo. Por que você fala tão mal de si mesmo?
Existem pessoas que se olham porque foram ensinadas assim, e elas começam a falar de si mesmo, a se limitar, e não é verdade, eu vou provar para você. A se limitar, a dizer que não tem dons, que não tem talentos, que não tem habilidades, que não tem capacidades, que são feios, que são pobres, que são burros, e tantos adjetivos pejorativos, e a pessoa vai falando aquilo ali, e você sabe que uma mentira falada muitas vezes se torna uma verdade para aquela pessoa. Existem pessoas tão mentirosas, que elas vão falando uma mentira, daqui a pouco elas acreditam naquilo. E você sabe que é mentira, mas ela não sabe mais, ela acredita naquilo. Ela acredita naquela mentira. E a Bíblia diz assim, a língua é algo terrível, se não for domada pelo Espírito Santo de Deus. E agora eu entro no texto de Filemão, capítulo 1, versículo de número 6. O texto diz assim, para que a comunhão da tua fé, diga comunhão da tua fé, se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Eu vou ler de novo, mas eu caminhei até aqui para chegar nesse momento. É isso aqui que Deus quer falar com você nessa noite, então redobre a atenção. É nesse versículo, talvez você nunca leu Filemão. Só tem um capítulo. Eu quero ministrar isso aqui que está no versículo de número 6. Eu comecei dizendo que Jeremias 29:11, que Deus tem coisas boas para nós. Quem crê, diga amém. Não somente boas, Deus tem coisas excepcionais, sobrenaturais para nós. Diga aleluia. Aleluia. Existe uma teoria da conspiração ou do fatalismo que diz que só consegue ver coisas ruins no final. E se você olhar pela ótica, pela lente da Bíblia, você vai ver muita coisa ruim reservada para o final. Se você ler o Apocalipse sem o Espírito Santo, você vai ficar com muito medo. Mas eu quero te dizer que o Apocalipse não precisa ter medo. Quem precisa ter medo do Apocalipse é quem não tem intimidade, quem não tem comunhão com Jesus. Porque se você ler o Apocalipse com a visão certa, você vai perceber que o Apocalipse é um livro de triunfo, de vitória, de bênçãos insondáveis para os santos do Senhor. Você vai ver que a igreja está no Apocalipse até o capítulo 4. No capítulo 4, versículo 1, começa a falar de catástrofes, de selos, de trombetas, de demônios liberados do inferno, mas a igreja já está arrebatada. Você pode estudar e fazer um estudo sério, você vai ver. Você vai ver a mão de Deus, você vai ver que sempre Deus livrou o justo de juízos. Sempre, ainda mais juízos que não era para o justo. Quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, Ele salva a família de Ló, porque ele tinha uma aliança com Abraão, era um homem justo. Quando Deus destrói toda a terra, Ele salva Noé e a sua família, porque eram homens justos. Quando Deus vai destruindo Nínive, o profeta discursa com ele ali, e se tinha homens justos, de forma que Deus sempre cuida dos seus. E esse texto, que estamos aqui diante dele, ele diz o seguinte, para que a comunhão da tua fé, olhe para cá, sua fé e você, a comunhão é como se fosse um casamento, o ajuntamento, a harmonia sua com as Escrituras, com a fé, com a palavra que dá vida. Essa comunhão te torna eficiente, diga aleluia. Essa comunhão, a sua comunhão com a palavra de Deus e o Deus da palavra te torna eficiente. Mas essa palavra não está bem traduzida. Essa palavra no grego eficiente é energizo. Qual é a palavra? Justamente é desta palavra que vem a palavra energia. Esta palavra é energizo, que vem energia. Ela está dizendo o seguinte, que quando nós temos, escute bem, você ouve aí no mundo, né? Eu estou energizado. Ou alguém chega para você e fala assim, não, você tem uma energia boa. A gente que é crente, a gente dá logo um passo para trás e fala, sai para lá. Esse negócio de energia, de energizado.
Mas abra sua mente, entenda, veja na Bíblia. É o que a Bíblia está dizendo. Que a sua comunhão, escute bem, a sua comunhão com a palavra de Deus, essa palavra no grego é energizo. Esse texto poderia ser traduzido assim: para que a comunhão da tua fé possa tornar-se energizada. Ou uma outra palavra que alguns irmãos gostavam muito de dizer, os irmãos que eram do movimento de célula G12, ativado. Você já ouviu essa expressão? Os irmãos do G12 falavam assim: ô meu irmão, ativa a sua fé, ativa a sua fé. E alguns outros irmãos nem gostavam muito dessa expressão. Mas essa palavra energizo, que está nesse verso que você deveria marcar na sua Bíblia, essa palavra significa que quando você tem comunhão com Deus e com a palavra, o Espírito Santo vem, é como se ele liberasse uma descarga de energia sobre você, e você fica energizado, cheio de fé. Você fica ativado, você sai da prostração e você se levanta, porque a palavra de Deus tem esse poder de ativar você, de fazer o que está chorando, erguer a cabeça, de levantar o que perdeu alguém e renovar suas forças. E esse texto, o apóstolo Paulo diz: ei meu irmão, tenha comunhão com Deus e com sua palavra, e você será ativado, energizado, e você vai mudar a sua história. Ele diz energizado, ele fala aqui, essa comunhão, a gente traduz assim esta palavra, e ele não para, ele diz assim: para que a comunhão da tua fé te torne energizado. Sabe o celular quando ele está fraquinho? Todo mundo aqui tem celular. Então, quando ele está com a bateria, você vai lá na energia e faz o quê? E liga. Você liga o celular na energia, ele carrega, ele fica pleno. E daqui a pouco você pode caminhar mais horas e horas. Ele tem energia, exatamente disso que eu estou falando. É uma descarga de... Você sabe que a palavra dunamis, mas recebereis poder, Atos 1, versículo 8. A palavra poder é dunamis no grego, que significa poder explosivo. O Senhor Jesus disse assim: fique em Jerusalém, não saia de Jerusalém. Durante 40 dias Jesus... depois que Jesus ressuscita, 40 dias ele fica aparecendo para os discípulos aqui na terra. Não apareceu para nenhuma pessoa que não era discípulo. Durante 40 dias, só para a igreja. Jesus ressuscitado, 40 dias aparece aqui e ali, a casa fechada, Jesus aparece, desaparece, come, ceia, bebe, desaparece, 40 dias, só para a igreja. No 40º dia, ele diz para os apóstolos: não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém. E os apóstolos ficam lá 10 dias. Jesus morreu na Páscoa. 40 dias mais 10 dá 50. Exatamente na festa profética de Pentecostes, o Espírito Santo desce e a igreja nasce. E aí ali ele diz assim: mas quando o Espírito descer, você vai receber um poder explosivo. Você vai receber poder, e você vai ser minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Galileia e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, e ele o vem pela sua palavra, você se torna ativado. Quem está entendendo, diga amém. Energizado. Você sai da prostração, você sai do chão, do monturo, e você se levanta. Nem tudo está bem, mas o seu espírito está erguido. Às vezes o vento sopra, você é como uma palmeira, dobra, deita. Alguém olha e fala: acabou a vida dele. Mas daqui a pouco passa o vento, e quando ele olha, você está ereto. Porque as suas raízes estão profundas, e o Espírito de Deus aviva-nos, energiza-nos, ativa-nos e nos levanta em nome de Jesus. Cada luta que você já passou na vida, e você está aqui hoje, mas isso não é privilégio seu, isso é para qualquer um que quiser se colocar na mão do Senhor. Põe o versículo, por favor, Bruna. O versículo diz assim: para que a comunhão da vossa fé, a comunhão da fé, lembre sempre que tem palavra envolvida, coisas de Deus envolvidas, para que a comunhão da vossa fé se torne energizada. Essa comunhão vai te tornar energizado, ativado.
acelerado, motivado, empolgado. A coisa boa é você encontrar uma pessoa empolgada. Não é bom, irmãos? Quando você vai e encontra uma pessoa empolgada. Eu estava conversando com um patrão, e ele estava dizendo para mim que lá no trabalho dele tem a equipe dele. E de tempo em tempo ele faz uma avaliação com os funcionários. E os piores de rendimento ele manda embora. Eu achei cruel. Mas ele disse para mim: pastor, é uma lei de selva. E se a pessoa não está dando a performance que queremos, ele não pode ficar na equipe, porque ele contagia toda a equipe. Eu achei pesado. Mas de certa forma é verdade. Se você tem um funcionário, se você tem um membro de sua equipe, um membro do seu ministério desmotivado e cabisbaixo, uma das coisas que nenhum patrão gosta é de um funcionário. Ele pode ter problema, que todos temos. Mas pense em trabalhar com uma pessoa de cara fechada, de cara emburrada, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa sem doçura no trabalho. Os patrões de hoje não suportam mais isso, o mercado não adere mais isso. Você tem que se energizar em Cristo e falar: Senhor, deixa o problema ali, o Senhor vai cuidar, deixa eu trabalhar aqui, e Deus vai operando. Porque Deus opera na fé. Mas é bom quando a gente está do lado de uma pessoa motivada, ele tem problemas, ele está cantando, a gente aprende com ele. Tem dificuldade, tem luta, mas ele está ali, firme na rocha, animado. Segunda-feira não é essa: ai meu Deus, amanhã é segunda-feira. Não, segunda-feira é um dia de bênção, é um dia de vitória, é um dia de Deus na minha vida. Segunda-feira eu nem tenho o que eu quero, mas um dia eu vou ter. E tudo começa agora. Então segunda-feira eu vou romper em fé em nome de Jesus. Talvez você não está no trabalho que você queria, no estudo que você queria, como queria, mas você está no Deus que você tem, e o melhor, e o Deus Todo-Poderoso, e um dia Ele vai operar na sua vida, e vai te levar para um nível, aleluia. É bom estar com uma pessoa energizada, uma pessoa motivada. Pense, irmão, se o louvor viesse para cá, uma vez ou outra o Espírito conduz, mas pense se ele cantasse músicas e você começasse a chorar, e não pare mais de chorar. Nós vimos, é como Paulo diz, eu acho que Coríntios, ele diz assim: tem reuniões que vocês se reúnem, e não é para melhor, é para pior. Você entra mais ou menos na igreja e sai pior. Existem reuniões que são assim, você entra desmotivado e sai mais desmotivado ainda, mais entristecido ainda, com mais culpa ainda. E Paulo diz: essas reuniões é um problema. O texto diz o seguinte: para que a comunhão da sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento. Diga conhecimento. Essa palavra é epignosis. E essa palavra epignosis, deixa eu te explicar, porque aqui começa a ter segredos também. Epignosis, Paulo está dizendo, quando você tem comunhão com a palavra de Deus, você é uma descarga de energia, de poder, vem sobre a sua vida, você é energizado, você é ativado. No pleno conhecimento, epignosis é conhecimento, mas é de conhecimento de especialista. Preste bem atenção. Você vai ao médico, tem um problema na mão, e aquele clínico geral vai te encaminhar para um especialista em mãos, e o especialista vai tratar do seu problema, porque aquele especialista em mãos, talvez ele já foi, ele estudou, mas quando chegou um momento na medicina, ele optou por aquela vertente de saúde, e estudou mais ainda, para ser especialista. Epignosis fala de um conhecimento que não se compra, mas se adquire mediante ralação, estudo e empenho. Quem está entendendo, diga aleluia. Você não compra epignosis, mas você adquire. Às vezes você vê uma pessoa, você não sabe quantas madrugadas esse homem dobrou os joelhos no frio do inverno, no calor do verão, e chorou aos pés do Senhor, sem ninguém ver. Quando você vê uma pessoa, você não sabe quantas noites ele perdeu estudando. Quando todo mundo ia para uma festa, para uma balada, ele ficava em casa. Hoje ele está lá, mas você não sabe da história dele. A pessoa não sabe do que você passou, das suas tentativas fracassadas, mas foram tentativas. Eu tentei, mas fracassei, mas eu ralei. Não sabe o que eu passei nesses anos todos. Epignosis é um conhecimento que vem
É um conhecimento que vem de busca, de estudo. Está entendendo? O grego diz que epignosis é como se você tivesse um carro. E o carro está novo. Está com o tanque cheio de combustível. Você tem habilitação. Mas se você não colocar a chave no carro e der partida no motor, esse carro não vai te servir de nada. Você não será ativado. Você não será energizado. E você não vai fluir nas bênçãos de Deus. Conhecimento, epignosis, é um conhecimento que você adquire buscando a face de Deus. Aí Paulo diz assim: se você tem comunhão com o Senhor e se torna conhecedor das promessas de Deus, dos mandamentos de Deus, você será ativado. Você terá conhecimento de quê? Do mal? Olha o texto. De todo o bem que há em nós. Há muita coisa boa em cada um de nós. Há potencial ilimitados em nós. Quando o povo estava construindo a torre de Babel, o próprio Deus olha do céu e diz assim: vamos descer lá e vamos confundi-los, porque eles estão falando a mesma linguagem. Você que é dono de equipe, pega essa. Eles estão falando a mesma coisa, não tem uma conversa, um pensamento aqui, outro ali. Eles falam a mesma coisa, está na Bíblia. E porque eles estão falando a mesma coisa, não há limites onde eles podem chegar. É forte demais isso. O próprio Deus disse: vamos confundir a língua, porque o desejo deles está desvirtuado. Então surgiu aí o inglês, o português, os dialetos e tanta língua que há na terra. Quando a gente está em comunhão com Deus, nós começamos a tomar conhecimento de quem nós somos em Cristo Jesus. Está entendendo? Nós começamos a tomar conhecimento, se tornamos especialista, a tomar conhecimento. Eu sei que leva tempo, mas um especialista é alguém com confiança, com ousadia. Ele se preparou, ele treinou. Quando ele fala, ele não fala com dúvida. Ele sabe. Fala: não, meu irmão, isso aí não é de Deus, não. Não, isso aí não é de Deus. Porque tem gente falando coisa que não recebeu do Espírito Santo. Ouviu falar? Fora de contexto. Foi bonito. Mas quando você é um homem de conhecimento, que dobra o joelho, que tem comunhão com a fé, Deus pode até falar com os outros para te falar, mas geralmente Deus fala com você mesmo. E você se levanta cheio de convicção. Você já tomou uma decisão na sua vida e que todo mundo foi contrário? Até você mesmo ficou com medo? Todo mundo falou: não, rapaz, você está doido, você está doido, você está doida. Não é assim? Rapaz, o que é isso? Rapaz, meu Deus, não sei o que, não sei o que. Você disse assim: lá no meu coração, Deus está me conduzindo a isso. Já houve outras vezes na minha vida que todo mundo dizia: rapaz, esse é o momento, esse é o momento, esse é o momento. Esse é o momento, olha, vai que é sua, Tafarel. Vai, não sei o que, vai. Você diz: não, tem alguma coisa aí, está tudo está pronto, meu Deus, olha. Está tudo, olha só que parece um mar de rosas, eu vou andar em pétalas, que maravilha. Mas o Espírito Santo fala: não vai não. Aí todo mundo fala: vai que é sua, vai que é sua. Você fala assim: rapaz, eu não vou não. Você está doido, rapaz, vai. Não vou não. O Espírito Santo eu não estou sentindo paz. Tem um freio aqui no reino do Espírito, eu não sei, mas eu preciso orar mais. Irmãos, a nossa comunhão com Deus vai nos trazer esse conhecimento, epignosis, vai nos energizar. A energia, na verdade, esse ativar da nossa fé, da nossa vida, é fruto do conhecimento, é filho do conhecimento. O conhecimento que mostra nossos direitos em Cristo Jesus. Está entendendo? Mostra quem nós somos, o que temos direito em Cristo Jesus. E ele diz assim: de todo o bem que há em você. Então, o especialista é alguém que tem firmeza. É como Davi. O rei Saul disse para ele: você não pode lutar com ele. Aquele homem lá, está vendo, de 3 metros de altura. Ele está acostumado a brigar. Ele mata pessoas desde que ele era menino.
Aquilo é um guerreiro desde que nasceu. Você é um menino. Você não tem a mínima condição. E Davi ouvindo. Mas Davi tinha epignoses. Davi olhou para ele e falou assim: o senhor não me conhece. O senhor não sabe quem eu sou. O senhor está pensando que eu estou acostumado a matar homem? Eu mato é leão. Eu mato é urso. A pedrada, a paulada com as minhas próprias mãos. Teve um que eu agarrei no bigode dele. Salvei as ovelhas. Eu sou pastor de ovelha, não é agora não. Já tem muitos anos que eu estou no campo cuidando das ovelhas de meu pai. E sempre que um leão queria pegar, sempre que um urso queria pegar, eu entrava na frente, eu nunca perdi nenhuma. E o texto sugere que não foi um leão, nem um urso, foram vários. O senhor não sabe quem eu sou. O rei ficou olhando para ele assim, falou: rapaz, é igual um rapaz aqui que foi trabalhar na empresa, o cara perguntou se você sabe fazer isso. E ele falou: meu Deus, eu não posso perder esse emprego. Depois de explicar tudo, você é capaz? Ele falou assim: moço, o negócio é o seguinte, fulano, saber eu não sei não, mas com poucas horas eu vou saber tudo, e eu vou ser o melhor que tem aqui. Eu preciso demais desse trabalho, e essa empresa cresceu nos meus olhos, eu vejo potencial aqui nesse lugar, e eu quero fazer parte dessa equipe. O homem olhou para ele e falou: ele não sabe, mas diante do que ele falou, está empregado. Saul olhou para Davi e disse assim: então faz assim, pega a minha armadura, pega aí toda de ouro, toda reluzente, põe a armadura, e pôs a armadura em Davi. E Davi ficou calado naquele primeiro momento. Os escudeiros vêm, veste o capacete, o elmo, e aquela indumentária toda, e aí pega a espada. E Saul devia estar olhando e falou assim: meu Deus, aonde eu amarrei meu burro? E Davi olhou e não conseguia nem andar direito, porque Saul era grande, Davi pequeno. Ele não conseguia nem mexer direito. Ele diz assim: pode parar, rei Saul, pode parar. O senhor está confundindo as coisas. A Bíblia diz que ele era sisudo em palavras. Ele não afrontava os outros para humilhar. Mas ele sabia mostrar quem ele era. Ele disse: o senhor não está confundindo, o senhor está confundindo. Tira tudo. Eu não sei lutar com isso. Eu nunca lutei com isso. As minhas armas são outras, fique tranquilo. Eu já tenho as minhas armas. Eu tenho epignoses. Eu sou especialista nas minhas armas. Porque ele já tinha olhado para o gigante dizendo assim: eu não erro aquela testa nunca. Ele já tinha um plano. Ele diz: eu nunca que eu erro uma testa daquele tamanho, eu acerto é longe, mosquito voando, como diz o outro. Naquela testa eu não erro nunca. Ele pensou, ele estava cheio de epignoses, de confiança, porque ele tinha treinamento, ele tinha comunhão com Deus. Diz a Bíblia que quando eles foram para lutar, o gigante falou um monte, ele falou um monte. Ele não ficou calado. Ele não deixou o gigante ter a última. Oh, glória, pegou. Como é que é, João? Vou jogar aí, pega. Vou jogar para o alto, né? Tem um pastor que fala: vou jogar para o alto, pega. Ele nunca deixou o gigante ter a última palavra. Às vezes a sua alma é assombrada porque você se cala. Às vezes a sua alma é aterrorizada porque você se cala. Vem pensamentos, às vezes a sua própria mente, a nossa mente nos trai. Os pensamentos falam: meu Deus, de onde veio esse pensamento? De onde veio isso? Você fala: eu tenho um inimigo dentro de mim, só pode. Pensamento doido, pensamento de morte, de doença, sei lá mais de quê. E nesse momento Davi falaria assim: eu não permito que você tenha a última palavra. Eu contei isso esses dias para trás, eu estava num local à noite, e me veio assim uma sensação ruim de repente, e aquela sensação ruim geralmente, aí eu falei: meu Deus, que é isso? E o Espírito Santo colocou um versículo na minha boca, eu comecei a andar naquele lugar, eu estava sozinho, e comecei a andar naquele lugar escuro, e declarando aquele versículo. Na verdade não foi versículo, na verdade eu comecei a glorificar o Senhor. Comecei a dizer só isso: glória, 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 glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E comecei a falar e continuei falando. E com poucos minutos você fala 70, você fala 100, eu comecei a contar. E daqui a pouco eu senti o poder do Espírito Santo. Quantos já tiveram essa experiência? Digam amém.
Olha aí quantos irmãos. É isso que eu estou falando desde o começo da mensagem. Que você tem que liberar a sua boca para ativar a sua fé. E ativar não só a sua fé, mas as promessas de Deus que estão pairando. Diz a Bíblia que o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito estava ali. Em Gênesis capítulo 1. Mas quando Deus disse haja, o Espírito começou a trabalhar. E começou a criar e a aparecer e a se mover. O Espírito está aqui, irmãos. O que precisa é homens e mulheres de fé, liberando a sua boca, dizendo como? Eu não sei, mas eu sei que Deus vai fazer. Porque o nome dele vai ser glorificado. Eu não quero chegar no final da vida e dizer como o irmão do filho pródigo, eu vivi na tua casa, mas nunca desfrutei dessas coisas boas. E o pai vai dizer assim, mas não desfrutou porque não quis. Porque tudo que é meu, é o quê? É seu. Eu nunca pedi um cabrito para fazer um churrasco. Que cabrito, pai? A gente faz com carne macia, com ovelha, com vaca de depósito, né? Que fala de celeiro. A mente dele era tão fechada que ele disse, nunca pedi nem um cabrito. Cabrito que fica subindo em morro, a carne é dura. Aí o pai dele falou assim, rapaz, que isso, você não precisa nem pedir. É só pegar. Você acha que o pai fica feliz? Quando o pai chega, você tem lá milhares de ovelhas e cabritos, ele vem do trabalho, vê o terreiro arrumado, música tocando, e ele fala, o que está acontecendo? Ah não, fulano está preparando um churrasco aí para nós. O pai gosta, irmão, pai que é pai gosta. Quando o filho tem moral, quando o filho é obediente, quando o filho honra o pai, você acha que o pai fala, fulano? Não, ele vai ficar feliz, oh glória. Eu acho que era disso que eu estava precisando, porque quem tem a mente ativada, ele está sempre motivado, ativado, entendeu? Eu falava, amanhã é segunda-feira, vamos lá na sua casa fazer um churrasco, sentindo que é lá na sua casa. É desse jeito. Esse texto diz para nós que nós temos que ativar a nossa fé, energizarmos, e literalmente energia. Quando nós temos comunhão com Deus, trabalhamos com o Espírito Santo, liberamos a nossa boca com palavras de vida, com palavras de Deus, sabe, irmãos, confessamos pecados e estamos com uma vida certa, nós somos ativados no Senhor, nós somos ativados em Deus. Quando Pedro, eu encerro agora, quando Pedro estava andando com Jesus, ele disse para Jesus, Senhor, sou capaz de morrer pelo Senhor. Na verdade, ele disse, eu mato pelo Senhor, eu morro, faço o que for preciso. Eu estou com o Senhor, estamos juntos, ainda fez soquinho ainda. Estamos juntos, Jesus. Jesus, Pedro, você não sabe o que você está falando. Quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro foi um dos que correu. Primeiro ele deu uma machadada lá, uma facada, uma espada, né? Para cortar o pescoço do homem. Mas o homem abaixou, pegou só na orelha, arrancou a orelha. Mas depois, ele foi um dos que fugiram para salvar a vida dele. Diz a Bíblia que depois que o Espírito Santo veio sobre ele, Pedro foi ativado, energizado, tudo mudou. Ele não ficou com desculpa, ele não ficou se lamentando, ele encarou de frente, teve humildade, mas ele era ousado. E aí alguém disse assim, pare de pregar que senão te mato. Ele diz assim, por favor, me mata, porque eu vou continuar pregando, e morrer por Jesus é um privilégio, é uma honra. Aquele homem medroso, não existia mais. Sabe de uma coisa? Milagres não te torna ousado, gritaria não nos torna ousado, Pentecoste não nos torna ousado. Os discípulos viram morto ressuscitar, cego enxergar, paralítico andar, milagres tremendos, e na hora do vamos ver, todos fugiram, não sobrou um. Mas depois que o Espírito Santo veio sobre eles foram ativados, energizados, e pronto, agora mudou tudo. Eles começaram a ganhar o mundo inteiro. Quando chegou no ano 300, o imperador romano disse assim, ei, não tem jeito de perseguir esse povo, nós não podemos lutar com esse povo, essa coisa se alastra. Nós pensamos que a pandemia ia fechar as igrejas, o diabo falando, ia acabar com a igreja, mas está ao contrário,
Milhares de pontos de pregação nas internets. Gente vivendo o evangelho, gente voltando para o evangelho. E alguns indo também, não sei porquê, mas é muita gente vindo. Deus fazendo um avivamento. Não dá, e o imperador romano disse assim: então a partir de hoje, uma jogada política, nós vamos ser todo mundo cristão. E aí começa um outro cristianismo no ano 300. Porque ele diz, já que nós não podemos com esse povo, nós vamos ser cristão. Os cristãos que eram perseguidos, pararam de ser perseguidos. E aí o que acontece? Os cristãos que não tinham privilégio, era gentinha, o governo passou a dar privilégios. E aí começou gente a se converter, que nem era convertido. Não, sou crente, mas não era nada, porque não tinha vida. Pelos frutos se conhece a árvore. E aí foi aquela bagunça, você já sabe a história. E foi um evangelho sem compromisso. Daqui a pouco o imperador romano falou assim, o negócio é o seguinte, nós precisamos de um líder que nos represente. E colocaram um líder que não representava Deus, mas representava o imperador. Aí daqui a pouco disseram assim, não, esse líder precisa de uma roupa especial. Esse líder agora, não só uma roupa especial, ele precisa ficar em cima de uma plataforma, não para ver longe como Jesus fazia, mas para dar a sensação que ele é superior. Depois foi ensinado para nós, você não precisa ler a Bíblia, deixa para os padres e pastores, porque senão você fica doido. Não lê a Bíblia não, deixa. E agora estão dizendo que esse livro está arcaico, ultrapassado. E o próprio Deus diz assim, não se aparte desse livro. Leia esse livro. Medite nesse livro, porque quando você lê e medita neste livro, você fica energizado. Você vai ser abençoado. Sabe, irmãos, e as coisas de Satanás são sutis. Não é de um dia para a noite. Ele vai plantando uma semente e mudando uma geração, Jones. Ele vai trabalhando devagarzinho para esfriar a sua fé, para te detonar. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para nós, abra sua boca e glorifique ao Senhor. Quem pode dizer amém? Nesta noite Deus está dizendo para nós, abra sua boca e profetize o seu milagre. Seja o primeiro a acreditar no seu potencial. Ele disse no texto, todo o bem que há em você. Tem muita coisa aí que precisa ser ativada e posta para fora. Você que está se travando, é você. Você que está retendo. Hoje um irmão falou comigo, dos que batizaram. Pode vir o Ministério de Louvor. Eu quero, pastor, trabalhar. Eu disse, então não espere. Ele falou assim, eu queria fazer isso. Eu falei, então, de 15 em 15 dias a gente faz isso. Vai com os irmãos, se oferece. Vai lá, comece. Eu disse, qualquer ministério da igreja, você tem alcance, é só você procurar o líder, ele vai te dar o caminho, tem um caminho, não é de qualquer jeito, mas dá alcance, energize a sua fé, aleluia. Nessa noite Deus está falando, abra sua boca, diga comigo, a fé vê a vitória. Só as mulheres, 1, 2, 3. Vamos ver se os homens fazem pelo menos parecido. Vai, 1, 2, 3. Poxa, ficou até bom, hein? Dá para ser melhor os homens. Vamos lá, 1, 2, 3. Você prestou atenção no que você falou? A fé nessa noite te mostra que Deus tem coisas sobrenaturais. A fé te mostra que o poder de Deus está em todo lugar. Star Wars, já viu esse filme? Todo mundo já viu? Perguntaram a George Lucas, o autor, onde você arrumou esse negócio de força, de Jedi? Falou, da Bíblia. Eu estou falando que é daquele jeito, porque o Espírito Santo não é força, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimento, ele tem vontade. A Bíblia diz que ele dá o dom segundo ele quer. Se ele quer, ele dá, se ele não quer, ele não dá, ele é Deus. O Espírito Santo não é força, o Espírito Santo é uma pessoa.
Mas essa questão de George Lucas ilustra um pouco. Ele é Deus. Ele está aqui. Ele está lá na China. E você humano, quer entender o Espírito Santo? Se você entender o Espírito Santo, ele não é Deus. Qualquer um de nós. Aí vem homens, filósofos, sociólogos, pessoas intelectuais e dizem: marxista, Deus não existe. Ele disse: se Deus está na Rússia, nós vamos expulsá-lo da Rússia. Está escrito, irmãos. E a gente olha e fala assim: coitado, você não é destruído por causa da misericórdia de Deus. Irmãos, ative a sua fé. Abra sua boca, acorde de manhã, vá lá na frente do espelho e pregue para você. Ministre a sua vida, diga o que você é em Cristo, o que você tem em Cristo. Confesse as promessas de Deus. O irmão falou comigo assim: não, pastor, não estou conseguindo ler um capítulo por dia. Eu falei: não leia um capítulo. Fique só 5 minutos com a Bíblia e você. E de preferência de joelhos. Só 5 minutos. Só 5. Comece com 5 minutos. Marque no relógio. E sua vida será transformada. Esse texto de Paulo, coloque na tela, Bruno, vamos ler a última vez. Esse texto de Paulo diz que o Senhor quer nos energizar. Filemão 1:6. Que nós temos que ter comunhão com a fé. Que nós, com essa comunhão com a fé, e nós não temos que ter um conhecimento de ouvir falar, mas um conhecimento de especialista, de doutor, daquele que fala com firmeza, daquele que fala com autoridade. Esse conhecimento vai nos energizar, vai nos motivar e vai começar a brotar dentro de nós todo o bem que há em nós para com Cristo, através de Cristo, por causa do poder de Cristo.